Olá pessoal, muito boa tarde. Estamos aqui para falar sobre as nossas top picks da semana. Bom, a semana que se passou, uma semana conturbada aí com o cenário político. O Ibovespa encerrou, especialmente na sexta-feira, um movimento aí de baixa, de queda. E a gente viu aí a nossa bolsa tendo uma fraca performance. Graficamente também o cenário ficou bastante conturbado, bastante complicado. Hoje pela manhã até o Lauro comentou, enfim, que ele ficou bem pessimista, né, com o Ibovespa rompendo ali uma região de suporte importante para baixo. No contexto macroeconômico, a gente teve um pouco mais do mesmo, preocupação com Espanha, incertezas com relação ao ambiente político da Europa, né, com as eleições que a gente teve agora no final de semana e dados fracos do payroll norte-americano que acabaram pesando aí, trazendo esse view negativo para o contexto como um todo. Para essa semana a gente começa também de novo nesse tom negativo aí, com o resultado da eleição na França, que até não surpreendeu muito o mercado, não foi grande market mover, mas em contraposição na Grécia, a falta, digamos assim, de uma coalizão, a falta da definição de um partido vencedor acabou gerando instabilidade, mais uma vez na Grécia, e isso obviamente acaba se traduzindo em receio a risco, e os investidores optam por reduzir suas posições em mercados acionários, enfim, vender suas posições, e a gente vê algumas bolsas lá do continente europeu em queda. Tá? Adicionalmente, a gente teve um dado muito ruim de Espanha, hoje pela manhã até comentei, com a produção industrial caindo 7,5%, mas em contraposição o governo está anunciando um pacote aí de socorro aos bancos que está animando os mercados por lá. Ainda assim, tá, a gente começa a semana com uma tônica, digamos assim, mais negativa. Tá? Antes da gente falar um pouco sobre as nossas trocas, vou falar um pouco sobre o desempenho da semana passada. Tá? Vou dar uma olhada, botar aí na tela. Destaque de alta para Tractebel, que entrou recentemente na nossa carteira com uma performance realmente muito boa, 3,5%. E o mais importante, né, quando a gente pensa, 3,5% parece pouco por uma semana, mas se tu comparar com o Ibovespa, foi uma performance realmente muito positiva. Na ponta oposta, Petrobras continua pesando. A gente teve comentários do ministro Lobão dizendo que um reajuste, ministro das Minas e Energia, dizendo que um reajuste para a gasolina só vai vir se o petróleo bater de novo $130 o barril. E a gente viu o petróleo, na verdade, caindo, então reduzindo assim a expectativa com relação a reajuste. Depois mesmo, enfim, já veio a própria Petrobras meio que comentando, dizendo que não haveria, enfim, que os comentários do ministro Lobão são comentários dele e não refletem a visão tanto da companhia quanto do governo como um todo. Mas em geral a Petro pesando aí com uma queda de 5,1%, mas como eu falei, o desempenho da nossa carteira foi muito bom, né? Uma alta de 0,8% contra uma queda de 1,4% do Ibov, que para nós acaba sendo muito positivo, né? E se a gente pensar, se a gente não tivesse carteira, obviamente é sempre muito fácil falar assim, né? Mas se a gente não tivesse Petrobras na nossa carteira, a gente teria tido uma performance ainda bem melhor, ou seja, os 4 ativos que a gente compunha a nossa carteira tiveram uma performance muito boa. Bom, o Tractebel teve um resultado tanto quanto neutro, sim, mas sempre um resultado mostrando crescimento, especialmente o preço de energia melhora. O Tractebel conseguiu se aproveitar disso e um aumento marginal no volume de energia. As expectativas ficam muito boas com relação à empresa, porque ela tem uma boa parte, uns 70% de sua dívida atrelada à taxa de juros referencial básica da nossa economia, seja via TJLP, seja via CDI. Com toda essa expectativa, o governo mexendo na poupança, expectativa de redução ainda maior de taxa de juros, a Tractebel é impactada na veia como as suas despesas financeiras, né, ou seja, o quanto ela paga de juros sobre aquilo que ela tem de endividamento, se reduz. Então isso acaba gerando, digamos assim, um impacto positivo sobre o resultado financeiro e, consequentemente, sobre lucro e pagamento de dividendos. Então, ou seja, um view positivo aí de Tractebel por conta desse noticiário de juros e também um resultado que foi bom, sim, ainda que em linha com as expectativas do mercado, tá bom? Bom, como eu falei, para essa semana a gente continua com uma cabeça bastante cautelosa, né? Ou seja, aguardando aí os desdobramentos tanto da Europa quanto alguma definição com relação à Espanha, né? A Espanha está passando por um momento bem conturbado,
seus bancos precisando aí de socorro do governo, e a gente vai lembrar, nunca é demais falar, né, a taxa de desemprego lá está na casa dos 25% e para os jovens chega a beirar 50%, então a Espanha vive um momento muito traumático para a sua economia, muito, muito problemático, né? Então segue no radar aí dos investidores, e a Europa continua preocupando, tá? Então nesse cenário a gente opta por uma carteira bem conservadora aí, acreditando que eventualmente a gente pode continuar nesse movimento de queda, infelizmente, no nosso Ibovespa. E aí, nesse sentido, a gente optou por duas alterações, tá? Vamos lá, botar na tela aí as alterações da semana. Primeiro, a gente vai manter, né, a Telefônica, Tractibel e CETIP em nossa carteira, 3 ativos com perfil bem resiliente, conservadores e que tendem a ir muito bem em momentos de queda da bolsa. A gente opta pela retirada da Petrobras, tá? Aí no seu lugar a gente vai colocar Ultrapar, a ordem ali não altera o produto final, enfim, a gente retira a Petrobras e adiciona a Ultrapar. A Ultrapar teve um resultado bem positivo, divulgado na semana passada, e as declarações em teleconferência dão conta de que a empresa vai continuar nessa toada de aquisições. Tempo atrás, em 2007, ela adquiriu a Texaco, depois adquiriu a rede de postos DNP, adquiriu recentemente uma empresa da parte de petroquímicos dos Estados Unidos, enfim, ela vem fazendo aquisições que vem agregando valor ao seu portfólio, e é uma empresa bastante resiliente, forte geração de caixa, e teve uma queda não justificável aí na semana passada. A gente viu o ativo caindo aí mais do que a bolsa, que a gente entende como um bom ponto de entrada aí para as ações da Ultrapar. A gente também optou pela retirada da BR Malls, que desde que entrou na nossa carteira teve uma performance aí excelente, tá? A gente está falando de 18 pontos percentuais frente ao Ibovespa, mais de 10% de alta também, desde que a BR Malls entrou na nossa carteira, pouco mais de um mês aí. Então a gente opta por retirar a BR Malls e no seu lugar adicionar a MMXM3, que é a empresa de mineração do grupo EBX, que é controlado pelo seu Ike Batista. A gente viu uma queda muito forte aí, a MMX caiu mais de 12% nas últimas semanas, tá? Em contraposição, o Ibovespa nesse mesmo período caiu algo em torno aí de 2%, 3%, então muito forte a queda da MMX. Ela conseguiu uma licença importante para começar as obras de expansão em Serra Azul, que é o principal projeto de minério de ferro da empresa, e também conseguiu renegociar termos de contrato de compra de energia com a MPX, pagando mais barato, ou seja, redução de custos lá na frente para essa energia que ela vai comprar da MPX. Então, duas notícias positivas, e em contraposição a gente viu o papel caindo forte. Então a gente entende que é um bom ponto de entrada esse agora de MMXM3. E adicionalmente, né, essa semana a gente tem vários dados de China sendo divulgados na quinta-feira, repercutindo no mercado na sexta. Então, caso a gente tenha um dado positivo de China, a gente acaba percebendo isso, ou conseguindo perceber isso na nossa carteira através da MMX. E vai lembrar que a gente manteve esse view bem conservador da carteira com alguma pimenta, digamos assim, que é a MMX, ou seja, DVT, Tractibel, CETIP, Ultrapar, e aí a pimenta da carteira com MMXM3. Bom, pessoal, então é isso. Postura cautelosa aí para essa semana, mas acreditando que a gente pode ter uma carteira bem balanceada, uma performance de novo superior ao Ibovespa. Torcemos para que isso aconteça. Na segunda-feira estamos aqui de novo para falar um pouco desse panorama semanal do desempenho das nossas top picks. Então é isso, desejo a todos aí excelentes negócios, bom dia.